Fala família, família! Como vocês estão? Bem-vindos, 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 bem-vindos à nossa live de segunda-feira. A gente está aqui agora todos os dias, 10 da manhã, para trazer uma palavra para a sua vida, para a sua família. Então, família, fica comigo aí. Já quero pedir a sua generosidade. Nós estamos construindo uma audiência aqui. Então, você que pode, compartilha com seu grupo de WhatsApp, pessoas que você acha importante que elas ouçam essa palavra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a autossabotagem e quero compartilhar isso com você, tá bom? Sejam todos bem-vindos, de verdade. Que Deus te abençoe mais e mais. Gente, quem puder me ajuda aí me ajuda aí pra gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Gente, tenho recebido tanto feedback de pessoas que têm sido alcançadas, pessoas que voltaram para Jesus, pessoas que estão congregando novamente. Recebemos um casal lá na igreja. Então a gente realmente está aqui por esse propósito. Tá bom? Glória a Deus. Quero cumprimentar aqui a minha amada esposa, Gláucia Salles. Mulher incrível, linda. Bem-vindo, Richard. Paz, meu filhão. Gente, vamos lá? Sejam bem-vindos aí. Lembrando que eu sempre deixo aqui a live gravada, né? E aí muita gente depois também entra para assistir, comentar. E você também pode mandar para outras pessoas, né, essa live, tá bom? Gente, nós tivemos um fim de semana incrível na Nação Forte. Foi algo tão poderoso. Tivemos uma conferência sobre maturidade. Meu Deus! Com o pastor amigo, querido, pastor André Ricardo. E foi realmente assim algo tremendo, tremendo, tremendo. Sabe, Deus fez coisas assim extraordinárias. Quem esteve lá sabe do que eu estou dizendo. Amém? A gente não pode perder esses ambientes, irmãos. Sabe, Deus às vezes prepara um banquete, às vezes a gente fica cochilando, né, e não absorve tudo, mas para mim foi algo poderoso. Como eu amo a vida do pastor André, um amigo querido, né, que esse ministério realmente continue a abençoar a igreja de Cristo, né, no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Gente, e lembrando que dia 28 e 29 a gente vai ter a conferência Recarga, vai estar com a gente o apóstolo Valdir e o meu querido amigo pastor Amósio. Vão estar trazendo palavras poderosas para nós. E dia 30 desse mês, na Concha Acústica, no coração da nossa cidade, nós recebemos um comando de Deus para estarmos ali celebrando com as nossas células, mas também profetizando que uma nova estação chegou sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tá bom? Então eu queria te convidar para você estar presente com a blusa da sua célula. Vamos fazer festa para o nosso Deus. Tá bom? Dia 30, às 17 horas na Concha Acústica. E hoje, é muita coisa, vai entrando aí que eu vou falando.
E hoje nós vamos estar lá na Concha Acústica às 19 horas. A gente vai ter um momento de oração lá. Então você que está aqui na live quer participar. Pastor, mas eu não sou da Nação Forte, mas vai lá, oração. Nós vamos estar orando lá pela nossa cidade, fazendo atos proféticos, tá bom? E quem é da nação tem obrigação de ir. Não é possível, você é da nação, você não vai. Eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Tem que participar, gente. Amém? Estamos profetizando que uma nova estação chegou. Tá bom? Gente, o tema de hoje, alguém puder colocar aí para mim, é vencendo a autossabotagem. Vencendo a autossabotagem. Acredito que Deus vai falar muito ao seu coração, tá bom? Com essa palavra, ok? Eu quero que você já deixe aberta a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Pegue a sua Bíblia aí, Romanos 12, 1. E no final da live eu vou indicar um livro muito bom que fala desse assunto com mais propriedade, tá bom? Para você ler, para você estudar, para você crescer, ok? Em nome de Jesus. Então vamos lá? Vamos começar? Isso, obrigado, Cláudia. Cláudia Lohana. Pode deixar aí fixado, ok? Para quem for entrando saber do que a gente está falando. Então, o tema hoje é vencendo a autossabotagem. Gente, você já percebeu que às vezes o maior obstáculo entre aquilo que Deus prometeu para nós e aquilo que a gente está vivendo somos nós mesmos? Não é o diabo, não é o passado, não é a falta de oportunidade, mas é uma voz interna que fica falando ao nosso coração, dizendo: vai dar errado de novo, você não é bom o bastante. Para que tentar de novo se você vai fracassar de novo? E essa voz é justamente a voz da autossabotagem. Alguém aqui já ouviu essa voz em algum momento da sua vida? Ou está ouvindo agora essa voz? A voz da autossabotagem, né? E a autossabotagem é o inimigo silencioso que habita dentro da nossa mente. E é justamente esse inimigo, um deles, que nos impede de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? A psicologia, ela define a autossabotagem como comportamentos inconscientes que nos impedem de alcançar aquilo que desejamos. E geralmente põe dentro de nós o medo do fracasso, a culpa, a baixa autoestima, sabe? É como se o cérebro tentasse nos proteger da dor. Mas, na verdade, o cérebro está nos impedindo de crescer. Agora, espiritualmente falando, a autossabotagem é quando a nossa mente não foi renovada pela palavra. E aí a gente acaba se tornando refém de crenças limitantes, né? Em vez de ser guiados por verdades libertadoras. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Põe atenção no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, qual é a raiz, o corpo da autossabotagem? Primeiro, o medo de não ser suficiente. Na psicologia, o medo de fracassar está diretamente ligado à criança interior ferida. E como a gente aprendeu sobre isso, irmãos, na conferência Maturidade, pastor André? Meu Deus. Né? Então, na psicologia, o medo de fracassar está diretamente ligado à criança interior ferida. Pessoas, por exemplo, pessoas que foram criticadas demais, rejeitadas, ou sofreram aquele processo de comparação. O teu irmão é melhor que tu, fulano é melhor que tu, fulano já está com 20, tem a mesma idade que tu, mas já conquistou isso ou aquilo. Né?
E essas pessoas que passaram por isso, elas acreditam que elas não merecem vencer. Então, inconscientemente, cada avanço que elas têm, elas sabotam. Elas sabotam. Agora, espiritualmente falando, isso é um reflexo de quem ainda não entendeu, de fato, a sua verdadeira identidade em Cristo. Não entendeu, de fato, a sua verdadeira identidade em Cristo. Porque nós não somos, irmãos, definidos pelo nosso erro. Não. Nós não somos definidos pelo nosso erro. Nós somos definidos por aquele que nos escolheu. E quem estava na conferência Maturidade sabe. Não vou nem falar aqui. A gente não pode ser idealizado, irmãos. Você não é anjo. A gente, sabe, nossa condição é terrível. Amém? Então a gente não é definido pelo nosso erro. Não. A gente é definido pelo amor que nos escolheu, por Cristo. Amém? Efésios 1,4 diz: antes da fundação do mundo, Deus já nos havia escolhido em Cristo. Olha como isso é profundo. Antes da fundação do mundo, Deus já nos havia escolhido em Cristo. Então entenda isso aqui, ó. O inimigo, ele não pode roubar o que Deus te deu. E como ele não pode roubar o que Deus te deu, ele tenta te fazer duvidar de tudo aquilo que você merece receber. Estão comigo ainda? Então, esse é a primeira raiz desse corpo da autossabotagem, o medo de não ser suficiente. Segundo, o hábito de fugir do processo. Meu Deus, alguém aqui já tentou fugir do processo? Quero confessar aqui. Todos nós. Amém? A autossabotagem, ela é também a resistência à dor do amadurecimento. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer conforto, irmãos. Mas todo o crescimento na sua vida, na minha vida, vai passar pela avenida do desconforto. Se você quer crescer, se você quer realmente viver o que Deus tem para a sua vida, o seu propósito, você vai ter que passar pela avenida do desconforto. Mas o nosso cérebro, ele quer conforto. Na psicologia, isso é chamado de zona de segurança, onde nada dói, mas também nada muda. Então a dor faz parte desse processo. Agora, na Bíblia, a gente vê um exemplo disso. A gente vê Jonas fugindo do chamado. Por quê? Porque Jonas tinha medo do processo. E isso levou Jonas para onde, gente? Isso levou Jonas para dentro da barriga de um grande peixe. Então, toda fuga do processo vai nos prender em ciclos de frustração. Toda fuga dos processos vai nos prender em ciclos de frustração. A Bíblia diz em Tiago 1,4, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, Deus não quer nos punir, mas Deus ele quer nos amadurecer. E ele vai usar, sim, os processos, dentro desses processos, as dores, as circunstâncias, para nos amadurecer. Então, pare de fugir do processo que foi feito para te curar. Talvez você ainda não experimentou uma cura no nível mais profundo porque você tem fugido do processo. Enquanto eu fugi do meu processo, de encarar de fato o meu processo, eu não entrei em um nível de cura que eu estou vivendo. Então a gente precisa parar de fugir do processo. Fala para você mesmo. A pregação mais forte é a que você faz para você. Fala para você. Para de fugir do teu processo. Encara. Vai com tudo. Encara de frente. Alguém ainda está aqui? Alguém ainda veio? Deus está falando com alguém aqui? Terceiro. Estamos falando aqui do corpo da autossabotagem. Está fazendo sentido para alguém? Está fazendo sentido? Você precisava ouvir essa palavra hoje? Amém? Filhinha Alcione, que bênção. Terceiro, estamos falando aqui do corpo da autossabotagem. Terceiro, a culpa que paralisa. Muitos se autossabotam porque não acreditam que merecem ser felizes. Sabia que tem gente que pensa isso? Eu não mereço ser feliz. Tem gente que você dá algo para ele e ele fica desconfiado.
Por que o pastor, por que o meu patrão, por que fulano deu isso para mim? O que ele realmente quer? Sabe? São pessoas que estão todo o tempo carregando culpa, né? Porque a mente vai dizer o quê? A mente vai dizer assim, ó, depois de tudo que eu fiz, Deus não vai me abençoar. Depois de tudo que eu fiz, eu não tenho direito. Depois de tudo que eu fiz, é game over para mim. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela não é recompensa. Entenda isso aqui. A graça de Deus não é uma recompensa. A graça de Deus é redenção. Tem uma grande diferença. Sabe, você não recebe a graça de Deus porque você merece. Você recebe a graça de Deus justamente porque você não merece. Nós não merecíamos. Então a graça de Deus é um elemento de redenção. É o favor imerecido. A graça de Deus nos dá acesso àquilo que nós não merecíamos. Amém? Então a graça de Deus, ela é redenção. Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A psicologia, hoje eu estou meio psicólogo aqui, né? A psicologia, ela explica que a culpa crônica gera comportamentos autodestrutivos. Mas o evangelho, ela responde: a cruz já levou sua culpa, agora viva em liberdade. A cruz já levou a sua culpa, agora viva em liberdade. Então você não precisa se punir, viver se punindo. Não. Jesus, ele pagou o preço naquela cruz. Amém? Então, falando disso, claro, eu estou aqui, nosso tempo aqui é curto, né? Mas como é que a gente faz então para romper com a autossabotagem? Falei rapidamente aqui de 3 raízes. Esse café é o melhor. 3 raízes eu falei aqui, né? O corpo, que é o medo de não ser suficiente, o hábito de fugir do processo e a culpa que paralisa. Talvez você está aí, você está paralisado em uma culpa. Talvez você é alguém que está dentro da igreja e está dizendo assim: eu não vou mais fazer nada porque eu fiz isso e vou ficar só aqui quietinho. Está se punindo. Sai desse lugar. Deus não te quer aí, não. A graça de Deus te alcança e ela traz redenção para a sua vida, ela traz perdão para a sua vida. Amém? Então, como é que a gente vai romper com a autossabotagem? Primeiro, você precisa identificar as mentiras. Identifique as mentiras. Tem muita gente preso porque está acreditando nas mentiras que o diabo está contando para ela. Em quais mentiras você está acreditando? Sabe, mentiras sobre você, sobre a sua identidade, sobre o seu futuro, sobre o seu passado. Quais são as mentiras que você está acreditando? Se você quer romper com a autossabotagem, você precisa identificar essas mentiras. Eu quero que você te dá uma lição aqui, ó. Anota, pega um caderno, anota pensamentos que impedem você de avançar. Exemplo: eu não vou conseguir. Sabe? Aí pega esses pensamentos e começa a substituir esses pensamentos pela palavra de Deus. Começa a substituir esses pensamentos pela palavra de Deus. Faz uma troca, pega as tuas cinzas, dá para Jesus e pega o ouro de Jesus. Você vai ver que você vai vencer a autossabotagem. Amém? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por exemplo, você diz assim: eu não vou conseguir, eu não consigo. Aí você vem com a palavra. Sabe, dentro de você essa voz dizendo: você não vai conseguir, você não tem condições, você não tem capacidade. Aí você entra com a palavra que está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então identifique as mentiras que você está acreditando. Peça para o Espírito Santo trazer a revelação.
Peça para o Espírito Santo trazer à tona para que você rompa com a autossabotagem. Segundo, como é que eu faço para romper com a autossabotagem? Abrace o processo. Pare de se cobrar perfeição. Pare. Celebre cada avanço, meu filho. 1% a cada dia. Celebre. Sabe? Celebre. Talvez você está aí na luta por ter mais saúde, por melhorar sua autoestima. Aí você vai um dia para a academia. Celebra que você foi. Celebra, eu fui. Vai o segundo dia, celebra de novo. Talvez você é alguém que quer crescer na sua vida espiritual e você não tinha o hábito de fazer devocional, mas aí hoje você fez. Celebre isso. Se alegre por isso. E faz amanhã. E faz depois da manhã. Eu fiz uma live aqui falando do poder de ser constante. Depois você pode assistir aí. O poder de ser constante. 1% a cada dia. Gente, vambora. Abraça o teu processo. Celebra cada avanço. Celebra cada avanço. Celebra. Valoriza cada avanço. Mesmo que sejam pequenos, mas valoriza. É assim mesmo, é uma construção. É degrau por degrau. Tem gente que pensa que a vida é entrar dentro do elevador, apertar o botão e subir. É não, filho. É não, filho. Psh, ei, ouve o titio aqui. É não. Você está se enganando. É não. É não. Estão mentindo para você. Abraça o seu processo. É passo a passo. É um, degrau, pós-degrau. E tem hora que tem que descer uns 3 que a gente já subiu. É degrau por degrau, irmão. Não é assim não, vou apertar um botão, ficar quietinho aqui e subir. Vai não. Se você ficar parado, a única coisa que você vai colher é ansiedade. Mais nada. Então abrace seu processo. Vá viver o que Deus tem para a sua vida. Larga essa autossabotagem. Larga essa preguiça. Larga esse medo. Larga todo esse lixo aí, querido. E vai com tudo. Você só tem essa vida para viver, meu irmão. Vai ficar preso nisso aí? Abraça teu processo, celebra. Celebra, sabe? Perdeu 1 quilo, celebra. Não ia para a igreja, foi domingo, celebra. Sabe? Aumentou R$300, pastor, o meu salário, celebra. Uma porta se abriu, celebra. Comprou uma roupa nova, celebra. Celebra, meu filho, celebra. Amém? Deus, ele não te quer pronto, mas Deus, ele te quer disposto. Se disponha. Amém? Então abrace seu processo. Ok? Terceiro, como é que eu faço para vencer a autossabotagem? Na prática, aceite o amor de Deus. Aceite o amor de Deus. A cura emocional acontece ou começa quando você entende que é amado mesmo sendo imperfeito. Mesmo sendo imperfeito. Você é amado. Mesmo sendo imperfeito. Você é amado. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se você quer vencer a autossabotagem, na prática, pelo menos esses 3 passos você precisa dar. Identifique as mentiras, abrace o processo e aceite o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. A autossabotagem é o reflexo de uma mente que ainda não acreditou no que o Espírito já declarou. E hoje, baseado no texto que a gente leu em Romanos 12, Deus, ele quer renovar a sua mente. Para libertar você de quem? Para me libertar dos demônios. Não, para libertar você de você. Para libertar você de você mesmo. Porque o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias. É Ele mudar você para você enfrentar as suas circunstâncias. Vou dizer de novo. Alguém pega aí. O maior milagre não é Deus te mudar. Ou não é Deus mudar as circunstâncias. É Ele mudar você para enfrentar as circunstâncias. Tem circunstâncias que Deus ainda não mudou, porque Deus está usando essas circunstâncias para nos mudar. Essa é a verdade. Amém? Então hoje eu quero declarar em nome de Jesus, e eu quero encerrar falando isso com você. Efésios capítulo 4,
versículo 23 e 24. Efésios 4, 23 e 24. Gente, ainda estão comigo aí? Manda esse aviãozinho aí para alguém. Em nome de Jesus, me ajuda a divulgar esse trabalho aqui. Manda aí, tá bom? Ó, Efésios 4, 23 e 24. Vamos ler para a gente encerrar? Olha o que diz. Para serem renovados, no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Amém? Para serem renovados no modo de pensar. Então hoje o Senhor está te libertando de você mesmo. Amém? Identifique as mentiras, abrace seu processo e saiba que você é amado por Deus. Amém? Vença a autossabotagem. Aquele que se vence não perde para mais ninguém. Aquele que se vence não perde para mais ninguém. Amém? Só vence quem se vence. Só vence quem se vence. Tá bom? Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Espero que o Senhor tenha falado contigo. Espero que tenha sido de vida para o teu espírito, que tenha te inspirado. E vamos junto vencer toda autossabotagem e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Gente, antes de orar, eu quero te convidar para estar conosco quinta-feira na nossa quinta profética. Irmãos, nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E como Deus tem falado conosco, como o Senhor tem nos abençoado. Sabe, com palavra de vida, com palavra de instrução, com palavras proféticas. Então eu quero convidar você para estar conosco quinta-feira agora na Nação Forte Church, a partir das 19 horas, ok? Aí você vai trazer mais alguém, convida alguém para estar junto com você. Quinta-feira é dia de ir para a igreja também, irmãos, não é só dia de domingo. Amém? Vai quinta, é o culto da fé, é o culto para você declarar o seu milagre, é o culto para você receber palavras proféticas de ativação. E nós estamos em uma série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Tem alguém que está aqui nessa live que tem participado das quintas proféticas, que estamos falando dos milagres de Jesus e tem sido abençoado? Alguém pode falar algo aí? Alguém pode comentar? Tenha vergonha não de falar, irmão. Meu Deus, sai do casulo! Tem alguém? Alguém que tem ido nas quintas, que Deus tem falado com você? Tomar um café aqui, ó. Esse café aqui é feito pela dona Gláucia, meu amigo. Tô com moral, não tô? Tô com moral. Aí, ó. Pastorita. Gente, meu Deus, nós temos recebido tanto de Deus ali nas quintas-feiras. Então, quero convidar você para ir quinta-feira. Não negocia, não se auto-sabota. Olha o que eu tô falando. Não fique se sabotando, não. Tá bom? Então, quinta-feira, nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus. Já falamos sobre o primeiro, falamos sobre o segundo, e vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus. E eu quero convidar você e sua família, seus amigos, para estar presente. Chama todo mundo. Quando tu era do mundo, tu era o que organizava o piseiro. Deus está falando aqui, eu vou entregar. Tu era o que organizava o piseiro, tu era o que chamava todo mundo para tomar um negócio. Aí agora quando tá na igreja, anda só. Gente, igreja não é lugar de você andar só, não. Olha aqui para mim. Ninguém anda só na igreja. Agora também, assim, tem gente que é chato demais, não sabe convidar ninguém, a vida não inspira. Você tem que ser alguém desatado, meu filho. Ousado. Amém? Glória a Deus. Então te espero quinta-feira, na Quinta Profética, às 19 horas. Vamos falar sobre o terceiro milagre que Jesus operou. Ok? E domingo nós temos 2 cultos. Um às 9 da manhã e um às 18. Gente, tem sido tremendo o que Deus tem feito ali nos domingos, tá bom?
Qual é o nosso endereço? Avenida Sobral 2105, Ayrton Senna. É na principal da Sobral. Você desceu ali, tem lá Igreja Nação Forte Church. Tá bom? Então não deixe de ir, não deixe de convidar as pessoas para estarem presentes, ok? Ai, Deus meu! Gente, depois da live, eu vou postar em um stories meu aqui o livro que eu quero deixar indicado para vocês. E esse livro nós temos disponível na Bookstory, tá bom? Entrega grátis para todo mundo que mora no Acre. Ou Rio Branco. Se falar isso no Acre, o pessoal lá vai... Se você é de Rio Branco, você comprando esse livro lá, você recebe na sua casa de graça, tá bom? Sem custo. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos vencer a autossabotagem. Chega de se autossabotar, tá bom? Vamos orar, gente? Quem quer orar comigo aqui? Vamos orar? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, igreja? Amém? Ó, o inimigo, ele tenta te parar com mentiras. Mas Deus hoje aqui nessa live está te levantando com propósito. Amém? Quando você vence a autossabotagem, pega isso aqui. Quando você vence a autossabotagem, o céu começa a fluir de você. O céu começa a fluir da sua vida. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar tudo isso diante do Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor para alcançar vidas, para liberar a Tua palavra. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o Teu reino, é sobre a Tua palavra de vida, porque só a Tua palavra pode gerar vida no coração das pessoas. E eu quero colocar cada pessoa que está aqui, as que estão agora e as que vão entrar depois, que essa palavra possa frutificar na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Pai, que nós possamos nos vencer, que nós possamos parar de verdade, Senhor, de acreditar nas mentiras do diabo, que nós possamos de verdade abraçar o processo, que nós possamos de verdade, Senhor, entender que somos amados, mesmo sendo imperfeitos, e que o Senhor não abre mão de nós, e que o Senhor tem um propósito para nós, e que nós temos uma missão, Pai, para viver nessa terra, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses irmãos, dessa pessoa, aquela que está passando por tanta luta, tanta dificuldade. Pai, que o Senhor possa revelar o Teu propósito, que o Senhor possa revelar, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, se essa palavra falou o teu coração, eu quero que você deixe o seu comentário aqui na postagem, tá bom? Deus abençoe sua vida. Lembrando que eu deixo sempre salvo aqui, você pode enviar essa live para outras pessoas, para os grupos, para assistirem depois, ok? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e amanhã, 10 da manhã, eu volto aqui para continuar falando desse assunto, tá bom? Deus abençoe, fique em paz.